Opa, gente, como é que vão? Tudo bem? Estamos aqui diretamente do SEC, hoje para fazer um estudo rápido do livro dos médiuns e sobre mediunidade e apometria, sobre magnetismo, mas hoje nós vamos falar apenas sobre mediunidade, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. E eu decidi gravar esse vídeo rápido, porque de fato nós começamos a nossa reunião às 8h30, são 10 para as 8 agora, tá certo? Então eu decidi gravar esse videozinho para a gente não passar em branco nos estudos da mediunidade. E a primeira coisa que eu vim conversar com vocês foi sobre essa minha atitude, né, de gravar, de fazer a reunião sozinho. Em virtude do coronavírus, a gente não teve como reunir os médiuns aqui. Alguns estão inclusive doentes, né, com sintomas gripais, não é com coronavírus, mas estão com sintomas gripais. Pelo menos duas médiums que eu sempre conto com elas aqui, a Lídia e a Michele, ambas estão com os sintomas da gripe, entre outros que também estão se sentindo mal. Eu acho que até por conta do próprio clima, da situação, essa energia pesada, densa que a gente está vivenciando nesses últimos dias, eu acho que isso termina influenciando a cabeça das pessoas e elas terminam adoecendo até, elas nem estão doentes, mas terminam adoecendo, porque pega toda essa coisa. E também teve a mudança de temperatura aqui em Caruaru, esses dias choveu, e isso tudo termina levando a gente a ficar constipado, essa coisa toda, e é bom evitar realmente. Então, a minha atitude de fazer essa reunião sozinho despertou inclusive uma preocupação na minha própria esposa, né? Flaviana chegou para mim e disse assim: mas tu vai fazer esse negócio sozinho ali, né? Tu vai fazer essa reunião somente você. Eu até convidei ela, mas ela geralmente não entra na sala mediúnica, tá? Tem os temores dela, né? As prevenções dela, bom, isso é com ela. E eu disse a ela, disse: não, Flaviana, porque a gente está sempre acompanhado dos espíritos. Os espíritos estão em nossas vidas o tempo todo, né? Nós estamos em casa, vamos dormir, os espíritos estão conosco, saímos, os espíritos estão conosco. Quer dizer, nós somos seres que são acompanhados, influenciados pelos espíritos permanentemente. Nas casas espíritas, naturalmente, existe assim uma mística muito forte em relação a isso, inclusive dizendo que nós não podemos evocar os espíritos, que dentro de casa não pode ser feito isso. Eu concordo em parte, porque eu acho que dentro de casa, sem conhecimento, sem ter noção do que se está fazendo, é muito perigoso. É a mesma coisa de você mexer com química sem saber como funcionam os elementos. Mas se você conhece os elementos, e você é um químico, e você conhece como as coisas funcionam, quais são os elementos que você deve misturar, de que forma você deve trabalhar, você tanto pode trabalhar num laboratório de ponta, numa indústria, como você pode também trabalhar em casa e ter seu laboratório doméstico. Então nós temos aqui o nosso laboratório doméstico de mediunidade, na verdade, né? E para que eu evoque, naturalmente, como eu estou sozinho, eu não vou me doutrinar, eu não vou doutrinar nenhum espírito que vai aparecer na minha frente, eu não tenho evidência, mas eu tenho intuição, e dentro da minha intuição eu psicografo, né? Então os espíritos vêm, se comunicam comigo, essa coisa toda, entram em contato comigo, e nesse contato, naturalmente, eu vou poder orientá-los, né, encaminhá-los. Além disso tudo, nós temos as pessoas que estão necessitando nesse momento de boas vibrações, de boas energias, né, porque estão doentes ou porque estão preocupados, estão com medo dessa situação. Nós precisamos fazer uma vibração universal para pedir calma, tranquilidade a todo mundo, né? Nós precisamos também encaminhar os espíritos que estão doentes para o nosso hospital espiritual. Para encaminhar os espíritos é muito simples, a gente se concentra, né, faz a evocação, chama os espíritos, vêm os nossos protetores espirituais, os nossos mentores, eles nos intuem e fazem com que os espíritos que estão ali, que podem ser atendidos através da intuição, eles digam o que estão sentindo, a gente passa para o papel tudo que eles estão sentindo, e baseado no que a gente vê no papel, a gente pede ao plano espiritual que encaminhe esses espíritos para o hospital espiritual para serem tratados.
tá certo? Além disso tudo, nessas vibrações que nós vamos fazer para as outras pessoas, nós terminamos beneficiando essas outras pessoas também. São pessoas que estão em leitores de hospitais, em UTIs. Meu pai mesmo está na UTI, tem uma amiga que me pediu também. Aqui no próprio grupo nós tivemos algumas pessoas que colocaram uma listagem de pessoas que precisam dessas boas vibrações. E é sempre importante, porque com o endereço, com a idade, o problema que está passando, a gente informa a espiritualidade e a espiritualidade vai lá para poder dar um apoio vibracional a essas pessoas, transmitir energias curadoras, energias de saúde, energias de paz, de amor e de controle emocional, né? Então, quer dizer, é um trabalho que nós fazemos com muita vontade de acertar, tá certo? Mas aí eu trouxe para vocês aqui o livro dos médiuns, né? Exatamente no capítulo 25 das evocações, página 300, isso aqui no meu livro, né? Mas das evocações, fica no capítulo 25. Então, o capítulo tem considerações gerais, espíritos que podem ser evocados, linguagem a ser usada com os espíritos. Eu escolhi propositadamente esse capítulo aqui, a gente está bem no comecinho do livro do médium, quer dizer, estamos no quarto, quinto capítulo, mas eu dei uma adiantada exatamente para a gente tocar nesse assunto aqui, né? Então, no item 269 do Livro dos Médiuns, nas considerações gerais, Kardec faz uma pergunta, né, ou uma afirmativa, como vocês queiram, aqui não foi bem uma pergunta, mas ele fala o seguinte: os espíritos podem comunicar-se, isso é uma afirmativa, espontaneamente ou atender ao nosso chamado, ou seja, comparecer por meio de uma evocação. Algumas pessoas pensam que não devemos evocar os espíritos e que é preferível aguardar por aqueles que queiram se comunicar. Essas pessoas entendem que, quando chamamos um determinado espírito, não temos a certeza de que seja ele mesmo que se apresenta, ao passo que aquele que vem espontaneamente e por vontade própria comprova melhor a sua identidade, pois revela assim o desejo de conversar conosco. Muito interessante, né? Então, ele diz o seguinte, veja, somos da opinião de que esse procedimento, quer dizer, esse procedimento de ficar esperando os espíritos é um erro. O próprio Kardec diz isso. Em primeiro lugar, porque estamos sempre rodeados por espíritos, como eu havia falado aqui no começo, Kardec repete a mesma coisa. Na maioria das vezes, inferiores e que anseiam por se comunicar, que é o que eu vou fazer daqui a pouco lá na sala. Em segundo lugar, e ainda por essa mesma razão, não chamar nenhum deles em particular é abrir as portas para que todos aqueles que desejam entrar. Quer dizer, é você abrir a porta e deixar todo mundo entrar, tá certo? Em uma assembleia, não dar a palavra a ninguém é deixá-la livre para que qualquer um possa utilizá-la. E bem sabemos o que daí pode resultar. Ao chamarmos diretamente por um determinado espírito, criamos entre ele e nós um vínculo. Esse vínculo estabelece uma espécie de barreira aos espíritos intrusos. Sem um chamado direto, o espírito não tem nenhum motivo para vir até nós, a menos que seja o nosso espírito familiar, ou então o nosso mentor, como eu chamo aqui. Eu sempre evoco o nome de Ernesto, que é o nosso mentor espiritual, né, nosso guia aqui que trabalha conosco, coordena os trabalhos do SEC. Essas duas maneiras de agir, você veja que o próprio Kardec está dizendo, gente, porque muita gente vai dizer assim, não, vai estar inventando. Não estou inventando, isso aqui é o livro dos médiuns, tá, gente, aqui, ó. Livro dos médiuns, vocês podem ver. Então não tem nada de invenção aqui, a gente vai fazer exatamente o que Kardec recomenda. Aliás, eu estou com o Manual dos Evocadores, que é o livro dos médiuns, tá certo? Essas duas maneiras de agir, chamar o espírito, deixar que ele se manifeste espontaneamente, tem as suas vantagens. E só haveria desvantagens se uma delas fosse excluída de modo definitivo. As comunicações espontâneas não apresentam nenhum inconveniente quando se tem um domínio sobre os espíritos. Veja, quando se tem um domínio sobre os espíritos. A gente lá deixa espontaneamente os sofredores falarem. Por quê? Porque a gente não sabe qual é a identidade, nem sabe quem é que está sofrendo do lado de lá, né? Então, na verdade, eles vêm espontaneamente. Primeiro, a gente, veja, são dois momentos da nossa reunião.
O primeiro momento é quando nós evocamos os espíritos, principalmente os mentores, quando nós pedimos a barreira, pedimos a proteção, pedimos a energia necessária para trabalhar com esses espíritos. E o segundo momento é exatamente a hora de, espontaneamente, os espíritos que estão adoecidos, confusos, que morreram, não sabem que morreram, aqueles que têm algum problema com alguém e tal, que querem se comunicar, vêm e se comunicam de forma espontânea, tá certo? Assim é quase sempre útil esperar pela boa vontade daqueles que desejam se comunicar, porque o seu pensamento não sofre nenhum constrangimento e podemos obter comunicações admiráveis. Por outro lado, pode acontecer que o espírito evocado não esteja disposto a falar ou que não seja capaz de fazê-lo no sentido que desejamos. O exame escrupuloso que sempre temos aconselhado é uma garantia contra as más comunicações nas reuniões regulares, principalmente naquelas em que se faz um trabalho continuado. Existem sempre espíritos que ali comparecem sem que sejam chamados, por já estarem prevenidos com a razão da própria regularidade das sessões, que é o nosso caso, tá certo? Desse modo, manifesta-se quase sempre espontaneamente para tratar de um assunto qualquer, desenvolver um tema ou dar uma orientação. Nesses casos, fica fácil reconhecê-los, seja pela linguagem, que é sempre a mesma, seja pela escrita ou por determinados atos que lhes são peculiares. No 270 ele diz o seguinte: quando desejamos entrar em comunicação com um determinado espírito, é preciso necessariamente evocá-lo, quer dizer, chamá-lo, né? Se ele puder vir, a resposta geralmente é esta: sim, ou estou aqui, ou ainda, o que você quer de mim? Às vezes ele entra diretamente no assunto, respondendo por antecipação as perguntas que se pretende fazer, quer dizer, ele lê o nosso pensamento e já sabe o que a gente quer. Quando o espírito é evocado pela primeira vez, convém identificá-lo com clareza. Devemos evitar as perguntas formuladas de maneira dura e autoritária, que podem servir de motivo para que ele se afaste. As perguntas devem ser afetuosas ou respeitosas, conforme o espírito, e em todas as situações o evocador deve dar provas de sua benevolência. Então é sempre o que a gente faz aqui, gente. Eu fiz questão de ler essa partezinha aqui das evocações, do capítulo 25 do Livro dos Médiuns, exatamente para que vocês entendessem que o trabalho que nós vamos fazer daqui a pouco, eu digo nós porque sou eu e os espíritos, os amigos espirituais que estão coordenando os trabalhos. Então não tem nada de problemático nisso, principalmente a gente que tem um certo conhecimento, que tem um certo domínio e que conhece essas energias e não vai se atrapalhar com essa coisa que é exatamente, não, tudo tem que ser, sei lá, dentro dos padrões que o movimento espírita brasileiro chama o PEN. O próprio Kardec vem dizendo aqui que a gente pode, a gente tem condições, se nós temos uma regularidade na reunião, mesmo que tenha só uma pessoa, que sou eu, a gente pode sim fazer essas evocações e, naturalmente, com todas as precauções, né, a gente sempre se protegendo energeticamente, trabalhando as nossas energias também durante o dia, né, nos resguardando de determinados pensamentos, evitando determinadas notícias, que essa semana está permeada de coisas ruins, de coisas negativas por conta desse vírus, mas eu tentei bloquear tudo isso, né, eu tentei me afastar dessas comunicações, fazendo o possível para pensar positivamente, pensar no bem, pensar no amor, e aí a gente pode sim se comunicar com os espíritos. Eu faço isso todas as noites, gente. Todas as noites que eu vou dormir, antes de me desdobrar, antes de fechar os olhos, eu peço proteção aos espíritos, eu peço, evoco pela presença deles, pela presença dos meus guias, dos meus mestres e tal, e peço para ajudar os espíritos necessitados lá no plano astral, quando eu me desdobro. Então, na realidade, eu faço sempre uma mini reunião todas as noites quando vou dormir. Então, para mim, isso não é nenhum mistério. O único adendo aí nesse processo, que eu faço também quando às vezes vou dormir, é exatamente o papel e a caneta, porque aí eu vou estar lá na sala azul, na outra sala, tá certo? E na outra sala
tem papel, caneta, a água, eu vou ler o Evangelho, vou fazer todo o procedimento de abertura da reunião, de conversa com os espíritos, de pedir a proteção aos espíritos, essa coisa toda do mesmo jeito, como se tivesse todos os médiuns da casa aqui. Quero dizer e deixar aqui um meu abraço para todos os médiuns, para todos os meus amigos da espiritualidade que estão com os médiuns. Tomara que o meu chamado, que foi logo desde cedo, tenha sido atendido e a gente possa aliviar dores dos espíritos que estão aqui. Quero também dizer que espero que na próxima semana a gente tenha como voltar com as nossas reuniões regulares, todas elas. Se não puder, também estamos conformados e sabendo que estamos contribuindo para que essa situação, essa problemática se dissolva o mais rapidamente possível. Então estamos aqui para colaborar e não para complicar o processo. Por isso não chamei ninguém, por isso não entrei em contato com as pessoas, por isso fiz questão de trabalhar sozinho aqui durante esses dias, fazer a live da meditação, amanhã vou fazer a live da palestra e tal, e dizer, olha, que nós ainda estamos em campanha, ainda estamos com o sopão não vai acontecer depois de amanhã, no sábado, por conta do vírus. Mas estamos ainda com a arrecadação de alimentos, se vocês puderem doar, por favor, doem, é um pedido que eu faço a vocês, porque a gente precisa, sei lá, ter constância com essa doação dessas cestas. Essas pessoas já esperam essa cesta, né? Não para viciá-las, mas para poder ajudá-las, né? A gente sabe que muitas vezes, principalmente nessa situação agora, que a economia vai dar um abalo, essas pessoas precisam da nossa ajuda, do nosso auxílio. E se vocês puderem ajudar, nós estamos aqui na rua Laudelino Rocha, no 115, no bairro Maurício Nassau, e lá na rua Dácio Esposo de Lima, número 716, no Parque Estacionamento. Lá você tem os 2 expedientes para doar, aqui também, né, qualquer hora, e entrando em contato comigo, eu posso te orientar melhor no 81998146555. Um beijo no coração e daqui a pouco começaremos, entrem em vibrações positivas para que a gente faça uma reunião maravilhosa e que consigamos ajudar tanto os espíritos quanto também aos espíritos encarnados, que são as pessoas que ainda estão aqui entre nós. Tá? Um beijo forte no coração, paz, luz sempre. Valeu!